Fórum Mídias de hoje, dia 28 de março de 2025. O réu e inelegível continua sendo acolhido no colinho da Folha de São Paulo, que hoje já mandou outra aqui, ó. Bolsonaro diz, após decisão do STF, que candidato da direita para 2026 é Jair, Messias ou Bolsonaro. Agora, réu por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente afirmou que a primeira, a segunda e a terceira opções da direita para as eleições presidenciais de 2026 são Jair, Messias ou Bolsonaro. Não vai ser o Jair, é isso que você quer dizer? Vai ser o Messias. Você quer um terceiro nome? Seria o Bolsonaro. É Jair, Messias ou Bolsonaro. Se você me comprovar que eu fui justamente condenado à inelegibilidade, eu respondo para você. Então, o Fórum Mídias de hoje vai comprovar que ele foi justamente condenado à inelegibilidade. Ele vive dizendo que ele é perseguido pelo Xandão. Será que foi o Xandão que tornou o Bolsonaro inelegível? Foi o Xandão, o malvado Xandão? Aqui, ó, eu quero dizer àqueles que não gostam de mim lá em Brasília, eleições sem Bolsonaro é negar a democracia no Brasil. Ele disse em Copacabana outro dia. Aí ele também disse no X, no antigo Twitter, parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, mas só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas. Para variar, ele mentiu, porque ele não está em primeiro lugar. Ele só tem uma pesquisa que deu ele em primeiro lugar, que é de um instituto chamado Futura. Aqui o filhinho dele, Eduardo Bolsonaro, diz que não há democracia onde não exista plena participação da oposição, que esse é o discurso que eles estão vendendo lá fora e que o Bolsonaro fica insistindo aqui. Se forem umas eleições onde você tira o líder das pesquisas, o favorito para ganhar as eleições, se você leva ele a julgamento a toque de caixa, sem direito à ampla defesa, onde os advogados dele não tiveram acesso completo a todos os dados da investigação, dentre outras irregularidades, não dá para dizer que isso é democracia. Bom, isso tudo encaixa bem aqui em 2018. Eu já mostrei isso aqui uma vez, vou repetir, porque eles ficam repetindo na mentira, e a gente tem que mostrar. Em 2018, há poucos dias do primeiro turno, o presidente Lula, segundo o Ibope, tinha 37% dos votos e Bolsonaro 18%. Segundo o Datafolha, o Lula tinha 39% e o Bolsonaro 19%. Intenção de voto para presidente da República, segundo turno. Em maio, o Lula tinha 45% a 25%. Em agosto, 50% a 26%. Então, o Lula estava folgado. E o Lula, todos se lembram o que aconteceu. Ele era o candidato do PT, estava concorrendo, a lei não proíbe, até que ia ser julgado o habeas corpus dele, para ele poder concorrer. E aí veio esse tweet, um dia antes da votação no STF do habeas corpus, se seria dado habeas corpus ou não ao Lula, o comandante do Exército da época, general Vilas Boas, disse que escreveu, nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras, e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem
de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Isso aqui é porque eles falavam do famoso 142, que eles poderiam intervir a qualquer momento para manter a paz social. Resultado, no outro dia, o Supremo rejeita, por 6 votos a 5, o habeas corpus preventivo para Lula. Foi tão importante esse tweet que depois, quando eleito, uma das primeiras coisas que Bolsonaro fez foi dizer: o senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui, diz Bolsonaro ao comandante do Exército. Então, ele sabia muito bem disso. Mas aí saiu o Lula. Mas o Lula saiu, entrou o Haddad. Mas o Haddad também estava ganhando do Bolsonaro. No dia 3/10, há alguns dias da eleição no primeiro turno, o Ibope estava dando aqui, o Haddad havia passado o Bolsonaro, 43-41. O Datafolha estava dando uma distância ainda maior, 45-39. O Bolsonaro veio liderando, depois que o Lula saiu e indicou o Haddad veio subindo e já havia ultrapassado. Aí todos se lembram do que aconteceu. Aconteceram os famosos disparos de milhões, centenas de milhões de mensagens do WhatsApp em mamadeiras de piroca, em que todo mundo vai ter ensino de educação sexual na escola para a criança aprender a ser gay e outras coisas. O kit gay que ia para as crianças, tudo isso foi disparado há alguns dias do primeiro turno. O próprio antigo diretor, ele depois saiu do Datafolha, o antigo diretor do Datafolha, Mauro Paulino, confirmou que a fraude no WhatsApp influenciou o resultado das eleições. As pesquisas eleitorais, disse o Mauro Paulino também no Twitter, evidenciaram a impulsão da onda nos momentos finais. Rio, Minas e Distrito Federal são claros exemplos. Ao se comparar as fotos das vésperas, registradas por Ibope e Datafolha, em comparação com a foto das urnas, o fenômeno é claramente explicitado. Foi um fenômeno tão grande que não elegeu apenas o Bolsonaro. Elegeu aqui no Rio de Janeiro o Witzel, que ninguém sabia quem era. A presidenta Dilma, que estava liderando todas as pesquisas para o Senado, também não foi escolhida, porque os disparos do WhatsApp influenciaram decisivamente nas eleições. No entanto, o TSE deitou em cima dos disparos, não houve investigação. Então, esse TSE que o Bolsonaro diz que persegue ele, na verdade, não fez nada contra as irregularidades nas eleições daquela época. Aliviaram para ele. Agora, vamos ver aqui, então, a pergunta. O Xandão persegue o Bolsonaro? Ele está inelegível por causa do Xandão? Aqui a matéria do G1. A reunião com embaixadores realizada no Palácio do Planalto em 18 de julho de 2022, meses antes da eleição presidencial em que Bolsonaro perdeu para Lula, foi o foco da ação feita pelo PDT, não foi nem pelo PT, pela coligação do Lula, foi pelo PDT do Ciro Gomes, que entrou com uma ação no TSE contra essa conversa do Bolsonaro com os embaixadores. O então presidente Bolsonaro usou o Palácio da Alvorada e a estrutura do governo para organizar uma apresentação a embaixadores de diversos países.
Isso daqui teve transmissão da TV Brasil, emissora estatal. E o acesso da imprensa, prestem atenção, foi restrito às equipes que concordaram previamente em veicular a apresentação ao vivo e na íntegra. O Bolsonaro ainda condicionou que a imprensa tinha que mostrar tudo, a quantidade de fake news que ele disparou as mentiras para os embaixadores. Então, vou pegar aqui alguns trechos da sentença, agora não é mais imprensa, a sentença do relator que o condenou. Trechos. Os ilícitos perpetrados pessoalmente pelo primeiro investigado significa Jair Bolsonaro, na condição de presidente da República, esgarçam a normalidade democrática e a isonomia. Ao propor uma cruzada contra uma inexistente conspiração para fraudar eleições, o presidente não estava perdido em auto-engano, estava fazendo política e estava fazendo campanha. A recusa de valor ao conhecimento técnico a respeito das urnas e a repulsa à autoridade do TSE foram manejadas como ferramentas de engajamento. As lives realizadas em julho e agosto conectam-se discursivamente a essa reunião em uma espiral de inverdades cada vez mais ousadas. A banalização do golpismo, meramente simbolizada nestes autos pela minuta, que havia uma minuta que propunha intervir no TSE e dormitava sem causar desassossego em uma pasta na residência do ex-ministro da Justiça, é um desdobramento grave de ataques infundados ao sistema eleitoral de votação. A mensagem comunicada no contexto foi a de que era absolutamente improvável que o TSE fosse capaz de entregar resultados autênticos nas eleições de 2022. Veja bem, isso a embaixadores de países amigos. E também propagado pela TV pública e pelas redes sociais do Bolsonaro. Uma mensagem falsa, factualmente falsa, que alcançou a comunidade internacional. A cadeira ocupada pelo primeiro investigado lhe impunha zelar pelo livre exercício da competência da Justiça Eleitoral. O evento foi planejado como uma resposta ao TSE ante o incômodo do primeiro investigado com um alerta do então presidente do tribunal contra o vírus da desinformação. As prerrogativas de chefe de Estado, os bens e serviços públicos, inclusive da estatal EBC, e as redes sociais do Bolsonaro foram postas em ação para realizar um evento de maior envergadura. Bordou o discurso com um apelo rude para que a comunidade internacional não desse ouvidos ao TSE. Aí aqui a sentença. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República, declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Aqui assina o relator do processo. Veja, não é Alexandre de Moraes. O voto do relator é o ministro Benedito Gonçalves. A sentença é do ministro Benedito Gonçalves, do TSE. Está aqui o TSE, aqui a assinatura eletrônica dele.
Aqui a notícia, por maioria de votos, o TSE declara Bolsonaro inelegível por 8 anos. Ou seja, por maioria de votos, 5-2, o plenário do tribunal declarou Bolsonaro inelegível. Foi um julgamento, não foi uma ditadura, não foi o Xandão, foi o julgamento do TSE. O mesmo TSE que não agiu quando ele disparou centenas de milhões de fake news na campanha do Haddad, contra o Haddad, em 2018. Então, é mentira que ele está sendo afastado agora. Ele não está sendo afastado agora, ele já foi lá atrás, no julgamento do crime dele de chamar os embaixadores e usar o Palácio da Alvorada, as redes do governo, para propagar mentira nas redes e também nas redes sociais. Por isso, ele foi julgado inelegível. Ele, na época, havia perdido a eleição. Se ele é tão bom de ganhar a eleição, como é que mesmo o presidente da República, despejando dinheiro público, usando, como foi provado já, a Polícia Rodoviária Federal para barrar a candidatura de Lula. Mesmo assim, ele perdeu a eleição para o Lula. Então, é só mimimi. O julgamento de agora é outra coisa, são outros crimes. Ele está afastado das eleições agora por causa do crime que ele cometeu lá atrás e pelo qual ele foi julgado e condenado por 5-2. É isto, para acabar com essa mentira dele aí, que fica espalhando como se fosse agora, que eles estão correndo com o julgamento dele agora para ele ser afastado, porque ele está liberando todas as pesquisas. É mentira, ele não está liderando nada. Ele não está liderando nada. Ele não consegue nem mais juntar o pessoal dele, o gado dele. E a Cláudia lembra que o Guaxinim... Quem seria o Guaxinim, será? O Guaxinim era o presidente do TSE em 2018. E quem era o PGR? Era o Aras. Então, o Bolsonaro deitou e rolou com o Guaxinim de presidente do TSE e com o Aras do PGR. Gente, ele deitou e rolou. Desculpe, o Guaxinim não é uma boa. Está bonita. Aliás, achei bonita a nova cabeleira. Grisalha. É uma cabeleira grisalha, o Melo, do Fux. Ela era toda negra, gigante, né? Uma cabeleira impressionante. Tem mais cabelo que você tem uma bela cabeleira também. Mas a dele, ela é toda cheia, ela é alta, ela causa muita inveja. Ele herdou do Zé Bonitinho, lembra? Isso, o Zé Bonitinho falecido. Perigote. Alguém levou a cabeleira do Zé Bonitinho e acabou, de alguma forma, no gabinete. Acabou lá. Chegou lá, né? Acabou chegando lá. Gente, obrigada, bom Melo. final de semana para todos. Até segunda-feira com mais um Fórum Líderes.